Como modelar um nariz? Vamos ver? Antes eu vou fazer uma pergunta. Se eu pedisse para você que está assistindo esse vídeo modelar um cubo, um quadradinho, um cubo, né? Você ia conseguir fazer? Olha aqui, ó. Eu fiz um cubo. Tá meio tortinho e tal, mas é um cubo, né? Um quadradinho. Bom, acho que a maioria das pessoas, seja criança ou adulto, se você pedir para modelar um dado, um cubo, consegue fazer, né? E por que a pessoa consegue fazer isso aqui e não consegue fazer uma parte do corpo? Daí fica em dúvida. Nossa, como que faz um nariz, uma boca, um animal e tal? Porque a gente já tem muita familiaridade com esse formato aqui. E o que você precisa fazer para modelar outras coisas? É criar essa mesma relação. Você tem que estudar bem o que você vai fazer, observar, né? Para perceber os formatos que tem e conseguir representar na sua escultura. Claro que você também tem que dominar seu material, né? Paralelamente ao estudo assim da observação, você tem que estar treinando, né, a dominar o seu material. Por exemplo, seja o que for, madeira, massa, pedra, né? Enfim. Ó, e é uma boa para começar a modelar essa história do cubo, dos formatos como pirâmide, esfera. Começa representando formatos geométricos básicos para você ir pegando o domínio do seu material. É a melhor coisa. Às vezes você vai começar com uma coisa mais avançada, acaba... É igual você vai tocar música, ao invés de começar ali com a escala, tudo, você já vai partir para uma sinfonia, né? Vai ter um pouco de dificuldade. Então, não subestime nunca a simplicidade aqui desse exercício, fazer formas geométricas, que ajuda muito quem quer começar a modelar, tá? Beleza? Bom, então, vamos lá, vamos dar uma olhada no nariz. Eu tenho um nariz aqui, ó, que eu uso nas minhas aulas de escultura. Então, ó, como é que a gente começa a analisar aqui, ó? Você começa a olhar o formato, ó, de lado aqui, de perfil, você consegue ver essa linha aqui, né? Olha aqui, a narina dele tem esse volume. E o nariz é uma parte simétrica que tem dos dois lados, né? Olha, tem a outro volume da narina aqui. Tem aqui a ponta do nariz aqui, que é outro volume, né? Tem as narinas aqui e tal. Aqui, ó, até aqui é aquele osso que tem aqui, ó. E tem pessoas que o osso é mais protuberante aqui, daí o nariz fica com um desenho mais adunco assim. Então, você tem que ir estudando o formato e reproduzindo na sua massa. Mas vamos fazer um na prática aqui para mostrar para você como que eu faço, tá? Bom, vamos lá. Ó, então sempre quando eu vou fazer um nariz, o que eu analiso primeiro aqui, ó? É esse formato aqui do perfil, né? Então se eu for fazer um nariz numa escultura, eu já procuro ir reproduzindo esse perfil. Vendo? Quando a gente vai começar uma escultura, seja ela qualquer for, a gente vai buscando primeiro o formato básico, sem se preocupar com deixar já certinho o objetivo, o acabado, né? Então vamos procurar o formato que a gente quer. Ó, outra dica bem legal para quem está começando tal. Quando você está começando a fazer escultura, observar os formatos, principalmente do corpo humano, não fica ligando muito por enquanto para proporção, nada disso, sabe? Vai pensando assim você analisar, por exemplo, o que você está enxergando e representando lá, representando as características, seja um crânio, qualquer outra coisa, representando o que você está vendo lá da anatomia, né? Nem que ficar meio caricato, não tem problema, depois você vai ajustando com o tempo, a observação, né? Então, por exemplo, meu nariz vai ser grandão assim, ó, fazer um narigão redondo aqui, ó, tá? Aí eu fiz aqui a parte do perfil aqui do meu nariz, ó. Pô, aqui já tá, se você estiver fazendo isso aqui num rosto, já vai estar aparecendo um nariz, né? Aí, o que tem aqui no nariz, ó? Essa seria a parte do meio aqui, que eu nem coloquei ainda a ponta, a protuberância da ponta aqui, né? Então eu vou colocar aqui as narinas aqui, ó. Então eu vou construindo as narinas em volta aqui, ó. Aí colocou muito, nossa, ficou muito aqui, você tira um pouco, né? É importante até quando você vai fazer alguma coisa que tenha aqui uma simetria, você já pegar duas porções no mesmo tamanho assim, para você já ir facilitando, né, a simetria. Aí, ó, já temos um desenho, ó, tá? Aí, o que a gente observa aqui? Tem uma ponta aqui, que ela tem um volume, no caso aqui eu quero fazer
bem arredondado, bem caricato o nariz aqui, ó. Então vou acrescentando aqui também. O material que eu tô usando aqui é argila, tá? Tá vendo que eu tô com essa a mão suja aqui? Então pode usar massinha de modelar também. Mas a argila é bem legal também. Ela é um material bem em conta. E dá pra estudar bastante também. Ó, já tá ficando mais parecido com o nariz. Aí, ó, o que a gente vai observar aqui agora? Vamos dar colocar um pouco de volume aqui, ó, dos lados. Tudo que eu vou observando numa foto ou numa referência, eu vou colocando na escultura. Nunca faz de cabeça, sabe? Ah, eu vou fazer tal coisa de cabeça. Isso aí acaba você fazendo alguma coisa achando que tá certo lá, mas você acaba não aprendendo muita coisa ali. Quando você está observando alguma referência, você vai sempre perceber alguma coisa que você não viu. Bom, ó, formato básico, ó, tá vendo? Busca sempre formato básico antes. Sempre repito isso várias vezes. Porque enquanto você não tiver o formato básico, você não vai poder partir para os próximos passos ali de acabamento, de detalhes, né? Então, eu vou dar uma arrumada agora aqui, nesse formato, e já volto aqui. Olha aí, ó, no caso aqui, ó, como é argila, eu posso passando água aqui, ó, que a argila, ela vai derretendo com a água e a gente vai podendo deslizar mais o dedo, a ferramenta, e vai ajudando, dando o formato básico aqui. Aí, ó. Aí, olhando aqui por o nariz aqui, ó. Ó, temos essa parte aqui embaixo e outra bem... Esqueci aqui, ó. Tem a parte da narina, né, ó. Vamos fazer a narina. Tô fazendo assim, apertando com o dedo. Mas você pode escavar também com uma ferramenta, né? Outra coisa, se você tá aprendendo, começando a fazer, procura fazer em formatos grandes, assim, ó. Vendo? Eu tô fazendo assim esse nariz aqui, nem tô precisando usar ferramentas, nada. Porque como ele é grande, eu tô usando eu consigo usar só os dedos, né? Que a ferramenta a gente vai usando quando não tem, onde os dedos da gente não alcançam, né? Aí, ó, depois que alcançou aqui o formato básico, a gente começa a melhorar. A gente vai melhorando. Tudo que a gente for olhando aqui que dá para melhorar, vai melhorando a simetria. Se tá sobrando material, se precisa colocar mais em algum lugar, né? E o nariz é um formato que, se ele não tiver em algum lugar, fica meio estranho, né? Ele é legal quando é feito em um rosto, né? Beleza aí, ó. Mas basicamente é isso. Aí é aquilo que eu falei. Você vai dando as características que quiser aqui. Você vai olhando do seu personagem ou da figura que você está criando. E aí você vai vendo, ah, o meu personagem tem um nariz mais fino, é um nariz tipo nariz de bruxa, nariz mais largo. Aí você vai colocando, vai observando o que você está fazendo e vai, né? E vai reproduzindo no seu trabalho. Beleza? E é isso aí, gente. Vai fazendo, se divertindo, não se preocupa muito com perfeição, ó. Começa assim, daí a gente vai evoluindo, né? Falou? Aí, ó. Bom, curtiu aí? Deu para ajudar, para dar uma luz aí na sua caminhada? Então, esse vídeo aqui, ele é um vídeo que eu acredito que já dá para pessoa ter para quem não quiser fazer aulas, por exemplo, já dá para pessoa pegar uma direção assim de como começar a modelar, como começar seus estudos aí. Agora, se você quiser fazer aulas, eu faço aulas particulares via chamada online, beleza? Quiser ter aula comigo, só me dá um alô que a gente faz aí. Pode fechar pacotes assim por mês, fazer aulas avulsas de alguma dúvida que você tiver tendo específica sobre alguma coisa. Falou então? Valeu, pessoal. Até mais.